Oi, Maria Neide, tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo e me ouvindo bem? Como é que está? Boa noite. Como está o som? Melhorou? Ai, que bom, que bom. É, o técnico veio aqui, deu uma olhada. Vamos ver se fica bom. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se o resto do pessoal entra. É, que bom. Oi, Graça, boa noite. Tudo bem, Graça? Oi, Flavinha, boa noite. Cadê aquela pizza deliciosa com camarão? Que delícia! Eu também adoro fazer pizza com wrap. É muito bom, né? Massa bem fininha. Tudo bem, né, Graça? Que bom. Graça viu os posts da inauguração do nosso espaço, do dia 7 ao dia 14, com presente para todos vocês, preços com 50% de desconto, terapias com 50%. Temos várias, reiki, alinhamento dos chakras, runas. Ai, tem muita coisa. Massagem, né? Só agendar do dia 7 ao dia 14, já vem conhecer o espaço e já ganha aí uma terapia com uma boa promoção, tá bom? Depois é só ver no Instagram, tem a lista, eu tô colocando sempre, e no Face, tem a listinha de tudo, de todas as terapias, é só escolher as que vocês querem, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos. Você viu, Graça? Ah, legal, legal. Hoje nós vamos falar. Na verdade, eu não posso dizer que é uma história, porque é uma história real, né? Nós vamos contar hoje um pouquinho sobre as crianças Índigo e Cristal.
que essas crianças estão tendo agora, estão chegando agora no planeta com muita intensidade, mais do que no começo, quando elas começaram a vir para o nosso planeta. Agora é bem mais acentuado, né? Pessoas que nem esperavam mais engravidar, engravidam, pessoas que não queriam, de repente querem. Então, assim, está acontecendo um grande movimento para trazer estas crianças que vão habitar a nova era, o nosso novo planeta, que logo mais à frente estará acontecendo, né? E essas crianças são mestres, são sábias, então apenas a elas compete a capacidade de habitar este planeta. Bom, oi Érica, boa noite. Então hoje, falando um pouquinho, contando um pouquinho sobre as crianças índigo cristal, nós vamos começar dizendo que se você anda à procura de um manual de como funcionam as crianças índigo e cristal, esqueça. Este não é um manual de instruções acerca de como funcionam essas ou quaisquer outras crianças. Cada ser que nasce é um verdadeiro microcosmos que vem repleto de novidades, de segredos para serem desvendados. É um mundo novo que vem inteirinho para junto de si, para que consigo possa despertar e revelar-se em sua plenitude de ser multidimensional. Estou começando agora, Beth e Érica, a contar um pouco sobre as crianças índigo e cristal, tá? Tá bem no comecinho. É muito mais do que você pensa ou imaginou o que essas crianças são. Se é um ser tão especial, então o que é necessário para que cumpra toda a programação que traz consigo? O que devemos fazer para ajudá-lo a cumprir o seu contrato, ou seja, a missão que traz gravada em seus genes e em cada uma de suas células vivas? É mais simples do que se possa imaginar. Toda criança precisa só e unicamente de uma coisa, da qual não prescinde para ser feliz e se realizar e desabrochar como pessoa e em plenitude: amor. Mas não se trata daquilo que erradamente as pessoas chamam amor, ou seja, posse, domínio, controle, prisão, afastamento, medo, irritação. Nada disso é amor. Porque, como sempre disseram as Escrituras, os sábios e os santos, o amor é libertador. É pacífico, é grato, não se queixa, não é possessivo, compreende, tudo perdoa. Em uma palavra, ajuda o outro a crescer autônomo e feliz. Se está, portanto, à procura de um manual de instrução bem complicado para funcionar com crianças, seja elas índigo ou não, então esqueça e faça o favor de não ler ou não ouvir este texto. Porque tanto para crianças da velha como da nova energia, sem amor, elas nunca serão nada. Nunca serão capazes de cumprir nenhuma missão. Nem serão verdadeiramente capazes de fazer a mudança necessária e imprescindível das culturas vigentes. Em nosso país, quando a primeira edição deste livro foi publicada em 2004, nada ou quase nada tinha se dito sobre esse tema e começava a ser urgente o assunto das crianças índigo e cristal.
As escolas continuam cheias de dificuldades e muitos educadores e professores sentem por vezes incapazes de dar respostas e de encontrar as soluções adequadas que facilitem o trato com nossas crianças e até muitas vezes não conseguem entrar em diálogo com muitas dessas crianças que vão sendo cada vez mais numerosas. As famílias também estão diante de sérias incapacidades, em muitos níveis no que diz respeito ao nível do diálogo. A cultura, os sistemas e os modelos existentes já não conseguem responder às situações cada vez mais novas e diferentes que vão surgindo. E agora, o que fazer? Tudo que os nossos avós, pais nos ensinaram, como fica? Tudo estará invariavelmente ligado a um assunto que nossa sociedade atual sempre mostrou dificuldade em discutir e se recusa por vezes a aceitar a evolução e a mudança. A evolução da espécie e a mudança do planeta estão acontecendo, isto é evidente. Só não vê quem não quer ver. E elas passam também por mudanças em todos nós e em nossas crianças. Não se pode continuar indiferente de braços cruzados, pois as novas gerações estão aí e elas não nos vão perdoar a inércia, e muito menos a ignorância e a rejeição dessas questões, simplesmente porque é mais fácil esquecer ou recusar a hipótese, enfiando a cabeça na areia como um avestruz. É muito comum tentar abafar esses problemas medicando as crianças com sedativos, Ritalina, entre outros, e pondo-as em total ou parcial alienação, com o pretexto de que ficam mais concentradas e quietas, o que é apenas aparente e totalmente falso. Sabemos que soluções fáceis como essas surgirão sempre. Não é caso para nos admirarmos, mas essa solução é adequada? É evidente que não. Até porque elas, mais cedo ou mais tarde, terão suas consequências. Então, o que fazer? Vamos procurar responder a essa e outras questões sobre as crianças, seja índigo, cristal, superpsíquicas ou quaisquer outras, porque o que verdadeiramente interessa é que são crianças e merece toda a nossa atenção e dedicação. Apenas pedimos um pouco de paciência, pois nem sempre o que nos parece óbvio e racionalmente lógico nos consegue dar as respostas de que necessitamos para a resolução das situações mais difíceis que por vezes nos deparamos. A ciência tradicional foi durante muito tempo dividida entre dois polos aparentemente contraditórios: a busca de uma realidade objetiva e a preocupação pela dominação, pela escravidão ao cálculo e à previsão. Mas, como sabemos, estes separam os homens do mundo, onde eles vivem da realidade, porque dessa forma só conta o que pode ser medido e manipulado. Assim, apenas a liberdade humana pode dar sentido aos esforços da razão, liberdade transcendental do sujeito, que dá sentido ao dever, no qual as ciências podem descrever o homem apenas como submetido ao encadeamento das causas e dos efeitos. É necessário que o saber humano deixe de ter o caráter estático que o cosmos aristotélicos garantiu durante séculos e volte a olhar as ciências do devir com bons olhos. Essas são, sem dúvida, aquelas a quem chamamos crianças índigo.
Nessa fase particular, porém, qualquer ser humano que se encontre nesse estado é uma criança. Lembre-se do que dizia o Mestre Jesus Cristo. Se não vos tornardes como crianças, não entrareis nos reinos do céu. Considerem este grupo como tendo um propósito especial, mas não é assim. Esses indivíduos são simplesmente novas expressões com características que outros não possuem. Quais essas características? Uma vibração mais elevada, uma organização mental e espiritual diferente que invalida certos atributos provenientes dos astros que habitualmente afetam os humanos. Terceiro, um dispositivo biológico específico que lhes permite manejar melhor as impurezas fabricadas pelos próprios humanos do planeta. Esses indivíduos chegam como uma nova raça de expressão, como herdeiros de tudo o que ajudamos a criar, uma programação diferente. Aqueles seres humanos terrenos que venham a desencarnar durante este tempo, e haverá muitos, já está havendo, poderão regressar imediatamente nesse novo estado, se for conveniente, ajudando assim o planeta na nova era do poder. Vou abrir uma aspas aqui. É por isso que eu sempre falo, digo e repito, não se apavorem, não fiquem desequilibrados, não se entristeçam demais da conta, exagerando com as partidas. Digo mortes, né? Que para mim morte é uma palavra errônea que foi dada, porque não existe morte, né? A vida é uma continuidade. Apenas as dimensões são diferentes. Então, não se apavorem com as partidas, tudo tem um sentido e nós temos que abaixar a cabeça, abaixar o nosso ego e achar que nós sabemos tudo, e julgar tudo, e analisar e criticar tudo, porque na verdade nós não sabemos de nada. Aqui diz que muitas dessas partidas, que haverá muitas, como está havendo, tem um significado também, para que esses espíritos, essas almas retornem encarnadas como crianças índigo cristal, que nesta época nós vamos precisar, o planeta vai precisar. Então veja, antes da gente profetizar um pensamento em palavras, nossa, essa pandemia, nós temos que entender e aceitar, colocar o ego de lado, confiar e honrar uma energia maior que podemos chamar Deus. Está tudo certo como está. E nós não sabemos de nada. E não temos o direito de julgar, por não saber, não é verdade? Até o juiz que sabe, quando ele está analisando um processo, até o juiz que sabe, que tem nas suas mãos tudo, provas, acontecimentos, interroga as pessoas, até o juiz que tem nas suas mãos toda a história, lida e relida, quando ele dá a sua sentença, ele também é passível de erro. Ele também pode errar. Imagine nós, que não temos toda essa ferramenta nas nossas mãos para julgar. A gente ouve um comentário, vai lá e julga. A gente lê um Facebook da vida, vai lá e julga. A gente vê uma televisão, vai lá e julga. Né? Então vamos mudar um pouquinho esse aspecto nosso, né? Que vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Não é garantido que esses indivíduos sejam necessariamente mais iluminados do que os outros, ou que se juntem grupalmente para executarem tarefas planetárias específicas. No entanto, à medida que vão crescendo,
Não, eu parei aqui, desculpa. Aqueles seres humanos terrenos que venham a desencarnar durante este tempo, entre aspas, e haverá muitos, poderão regressar imediatamente nesse novo estado, se for conveniente, ajudando assim o planeta na nova era do poder. Não é garantido que esses indivíduos sejam necessariamente mais iluminados do que os outros, ou que se juntem grupalmente para executarem tarefas planetárias específicas. No entanto, à medida que vão crescendo, alguns poderão mais facilmente, por meio das difíceis transições humanas, chegar à iluminação. Em fases muito precoces de sua vida, serão capazes de, juntamente com todos, ajudar nas tarefas de elevação da vibração do planeta. É bom que comecemos, portanto, a aprender os segredos mais profundos do dom da paciência e, sobretudo, do amor infinito e incondicional, para que tudo se modifique realmente à nossa volta e com nossas crianças, índigo, crianças das estrelas, superpsíquicas, cristais, diamantes ou outras, possamos seguir pelos caminhos da mudança e da transformação pessoal e planetária que, quer queiramos ou não, está aí, pois todas as crianças que nascem hoje são verdadeiramente crianças da nova era ou de um novo tempo. Esse é um dever que temos, não só para com as crianças, mas também para com o nosso planeta, já que este é um ser vivo que habitamos e nos acolhe com uma paciência e um amor infinito há milênios. De onde vêm essas crianças, né? É uma curiosidade que a gente tem. Então eu vou ler um texto de Khalil Gibran, Khalil, o profeta. E uma mulher com uma criança no colo perguntou: "Fala-nos dos filhos." E ele disse: "Vossos filhos não são vossos filhos. São filhos e filhas da aspiração divina pela vida. Vieram por vosso intermédio, mas não são de vós. Embora estejam convosco, não vos pertencem. Podeis dar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque têm os seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, porque suas almas moram na casa do amanhã. Que não podeis visitar nem sequer em sonhos. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não tenteis querer que eles sejam iguais a vós. Sois os arcos por intermédio dos quais vossos filhos são lançados como flechas vivas. Que a flexibilidade nas mãos do arqueiro seja de gozo e felicidade interior." Com este texto, Khalil Gibran, o profeta, disse tudo para nós, nos deu a receita, nos deu as dicas, né, de como cuidar e educar essas crianças. Antes de sabermos quem são realmente as crianças do novo tempo, é necessário percebermos de onde vêm. Para melhor podermos entendê-las e amá-las, façamos um pequeno exercício de libertação e união com o universo. Dê asas ao seu pensamento. Solte-se e suba com leveza, suavemente acima de tudo, e vagueie livremente acima do bem e do mal. É aí onde encontrar incomensurável vastidão dos universos, do cosmos. Repare no que existe à sua volta. Imensidão, profundeza, um todo que envolve e obriga o captar, a luz incomensurável, a escuridão imensa,
as estrelas infindáveis, infinitamente brilhantes e cintilantes para além de outros astros, e as cores inesgotáveis das claridades excelentes, o todo. Agora, perceba que faz parte desse todo. Sinta como é imenso e eterno. Inunde-se dessa imensidão. Transborde de alegria, de felicidade, de amor. Aí está o amor incondicional. O amor que o envolve e enche totalmente. Enlaça-o, domina-o e liberta. Sustenta-o e o torna por vezes insaciável e incapaz de querer se separar do todo. Respire profundamente e seja um com o todo, pois dessa união nasce a vida, a luz, a paz. Absorva a tranquilidade, o equilíbrio, a imensidão e veja como se entrelaçam todas as geometrias cósmicas em uma dança calma, doce, por vezes sacudidamente suave, mas sempre ternamente envolvente. Esse é o cosmos, é o todo, é o amor de cada um de nós. Faz parte integrante hoje e sempre, porque sempre fizemos parte dele, mesmo quando nos sentimos afastados a milhas de distância. Isso, deixe-se envolver por sua beleza, em sua grandeza, nessa imensidão de amor que satisfaz todas as suas inquietações e que as transforma em pequenas gotas de água sem significado e que sacia todas as suas curiosidades. Nessa imensidão que ora o envolve, tudo se desprende, tudo fica muito pequenino e insignificante. Escute agora o que vem do cosmos. A energia em forma de informação. Processe essa informação por meio desse amor imenso que sente à sua volta e que o envolve. Perceba como é bom ser parte integrante do todo, do amor, dessa imensidão que é una consigo. Como parece pequenina e insignificante a mente humana ao pé de toda essa grandeza infinita do todo, mas, ao mesmo tempo, como é grande e unida ao todo. Quantos seres humanos vivem ou viveram ou viverão neste planeta sem ter experimentado essa união com o todo? Mas talvez seja a hora de fazermos todas as experiências cósmicas e transcendermos-nos, unindo nossa mente à mente cósmica, em uma união total e incondicional. Habitue-se a respirar fundo de olhos fechados e libertar-se por instantes e a ligar-se àquilo que é verdadeiramente o todo, ou seja, o amor. A água dos riachos, os mares, os oceanos imensos, as florestas ou as paisagens mais belas que já apreciou e vivenciou são mínimas em comparação com a magnitude do espaço, do universo, ou melhor dizendo, dos universos existentes do infinito do todo. Mas tudo fica por vezes reduzido para a mente humana limitada em termos dimensionais, que necessita ligar-se ao todo para poder entender um pouco mais, até porque dela faz parte integrante, ainda que nem sempre tenha consciência disso. Se fecharmos os olhos e nos conectarmos, entendemos não só com a mente, mas sobretudo com o coração, como somos multidimensionais, senhores muito poderosos, curadores infinitos, pois com esse amor incondicional tudo somos e tudo podemos. Então,
a partir deste momento, já estamos em condições de perceber que todas as crianças, sem exceção, e nós também, viemos do espaço, desse infinito universo que nos envolve, acolhe e do qual fazemos parte integrante. Por isso, a poesia inicial de Khalil Gibran, que nos chama à realidade de que os filhos que nascem de nossos ventres não são nossos. Não temos qualquer poder sobre eles, nem temos sequer o direito de os obrigarmos a pensar, a ser e a viver como nós decidimos ser e viver. Essa é uma importante premissa que devemos ter presente pela vida fora e em todos os momentos, porque é comum pais, mães e educadores queixarem-se de seus filhos ou filhas e os educandos nestes termos. Eles são teimosos, não fazem o que lhe dizemos e o que achamos melhor para eles, revoltam-se e tornam-se incontroláveis ou simplesmente indiferentes. Essas manifestações tornam os educadores impotentes e insatisfeitos e, por vezes, resolvem usar a força e até mesmo a violência. Outras vezes, levam-nos a centros de saúde para que os mediquem, a fim de que a partir desse momento tenham o controle das situações e de seus filhos. Mas será esse o papel de uma mãe e de um pai? O controle de todas as situações e, sobretudo, o controle e a posse de seus filhos? Recordo o caso de várias mães, a exemplo de uma que ligou para a Casa Índigo desesperada e disse: "Não consigo aguentar meu filho. Tem um gênio muito difícil, é teimoso, irritante, insuportável, mal educado, não faz nada do que lhe é pedido, não sei mais o que fazer." E quantas mães não pensam e falam isso? Aí lhe perguntamos que idade tinha o filho, ao que respondeu: 1 ano e meio. Essa mãe, depois de uma apreciação mais atenta, verificamos que se encontrava muito deprimida e não conseguia qualquer gesto de empatia com o filho, o que estava dificultando muito a relação dos dois, porque ela o tratava como se fosse um adulto teimoso, irritável, e ficava nervosa ao menor movimento da criança. Sua depressão pós-parto tinha se prolongado de tal forma que já estava afetando o próprio casamento. Referiu na altura que tinha desejado muito o nascimento daquele filho, mas depois de engravidar, sentia sensações e dificuldades imensas em aceitar aquela criança. Sobretudo depois do seu nascimento, transformou-se em uma tarefa impossível. Nesse e em muitos outros casos de posse incontrolável e doentia, não é a criança que necessita de tratamento e de mudar de atitude, mas sim os pais. E neste caso concreto, a mãe. Há situações que não têm justificação racional e lógica, mas se analisarmos de uma outra perspectiva, percebemos que, por exemplo, essa criança e sua mãe têm algo para resolver. Muitas dessas situações são kármicas e a mãe deve perceber isso para poder começar a relacionar-se de forma normal e carinhosa com seu filho, porque quanto mais o tentar contrariar e dominar, maior o abismo que irá existir entre ambos. Aí, nesse caso, o que se faz? Terapias para fazer com que esta mãe possa compreender, expandir a consciência para saber como lidar com esta criança, para o bem dos dois, né? Da criança e da mãe, em especial. Bom, nós já ouvimos dizer que está havendo no universo, no mundo, mudanças de DNA.
a ciência começa a reconhecer as importantes mudanças no campo magnético e na frequência vibratória da Terra, pelo que devemos estar preparados para as grandes transformações que aí vêm, nomeadamente, e segundo alguns especialistas, a própria inversão do sentido de rotação de nosso planeta e até a inversão dos polos magnéticos. Isso nós já ouvimos, né? Nós já sabemos. Nesse sentido, as influências que estão afetando o nosso planeta e o cosmos em geral também afetam os seus habitantes. Greg Braden explica que as mudanças na Terra estarão afetando cada vez mais nossos padrões de sono, relacionamentos, a habilidade de regular o sistema imunológico e a percepção do próprio tempo também é afetada. Podem surgir com alguma frequência sintomas de enxaquecas, cansaço, sensações de choque na coluna, dores musculares, sintomas de gripe e sonhos intensos. Quem não está sentindo tudo isso, não é? Todos nós. Inclusive, segundo esse cientista, o Greg Braden, inclusive ele diz que o ser humano estará vivendo um intenso processo de mudança, passando mesmo por um processo de iniciação. Inclusive, o autor refere que nosso corpo físico vai mudando à medida que nos aproximamos do ponto zero. Nosso DNA está aumentando suas hélices para 12 cadeias, começando a envolver-nos um novo corpo de luz. Por esse motivo, as transformações vão começar a ser intensas e, como consequências, tornar-nos-emos mais intuitivos e até capazes de curar. Ele também afirma que as doenças dos séculos passados, incluindo a AIDS, desaparecerão. Todo o nosso ser adaptará pouco a pouco a esse novo estado e até nossos olhos se vão reajustar à nova atmosfera e níveis de luz, ficando maiores como os dos gatos. Uau! É sumamente conhecido pela ciência que os seres humanos possuem capacidades cerebrais e até um nível de DNA para as quais não se conseguiu encontrar utilidade, ou pelo menos até aqui não foram capazes de ser explorados e desenvolvidos produtivamente. Os cientistas, não sabendo explicar a utilidade desse DNA extra que o homem possui, chamou-lhe lixo. DNA. De qualquer maneira, não se pode pensar que alguma coisa que não presta, só porque ainda não foi ativada ou porque até aqui não se conseguiu chegar à sua ativação plena. Provavelmente ainda não tinha chegado o tempo e nem a sabedoria. Com o aumento vertiginoso da energia e vibração planetária, o ser humano conseguiu perceber que tem um grande potencial desativado, que em qualquer momento pode vir a atingir níveis novos e despertar para a realidade que estavam adormecidas, talvez porque até este momento ainda não se encontrava preparado para saber o que fazer com isso. É verdade. Como é que nós vamos saber o que fazer com isso se não estamos preparados, não é verdade? Já a Bíblia e o Antigo Testamento falavam das capacidades divinas que o ser humano tinha no paraíso. Não só percebiam sua essência divina, como se encontravam ligados originalmente às suas origens de anjos humanos. Viveram ainda algum tempo o paraíso na terra, até que os desígnios divinos, com a concordância dos seres humanos, resolveram que era momento de beberem da fonte do esquecimento e mergulhar nessa densidade da terceira dimensão, porque tal era
necessário para sua evolução e limpeza kármica. Então, os humanos passaram a ter que viver desconectados dessa sua essência angélica e de seu eu superior, o que lhes passou a causar grande sofrimento e lhes custou milênios de angústia e escuridão. Agora, contudo, a humanidade está pronta para se reconectar novamente. Depois de ter mergulhado em uma experiência completa dentro da densidade tridimensional e no momento em que o planeta está completando mais um ciclo de 5.000 anos, estamos prontos para voltar ao lar, levando conosco a riqueza dessa experiência que irá purificar, libertar finalmente nosso ser angelical. Estamos prontos para nos reconectarmos. É certo que nem todos entendem essa linguagem e muitos ficarão para trás, mergulhados no sofrimento e na dor, pensando que esse é o caminho, por ter sido durante séculos e milênios negado a necessidade de mudanças, pois, como Jesus Cristo disse, quem tem ouvidos que ouça, e é aqui que entram as nossas crianças. Serão as crianças Índigo e Cristal a geração que vai finalmente estabelecer a ligação e fará a ponte com outras dimensões e energias de ativação que completarão o ciclo? Muitas das crianças que nasceram a partir de, presta atenção, a partir de 1998, 1999, apresentam capacidades telepáticas e muitas dessas características já serão normais nelas. Elas estão nascendo com seus anteriores padrões angelicais completamente conectados e prontos a funcionar e darem seus frutos. Elas não são as crianças arco-íris, elas serão a própria ponte arco-íris que fará a ligação e implementará a mudança necessária em nosso planeta. É um despertar que está para acontecer em todo o mundo. Está representado na sabedoria da cor índigo e nos novos humanos, as crianças, que veem especialmente todo o quebra-cabeça, primeiro e antes que qualquer um lhes ensine sobre as peças do quebra-cabeça. Essa é a diferença entre vocês e eles. É uma mudança de consciência, daqueles que estão conscientes da orquestra enquanto caminham pela vida, e essa é a verdade. É a nova chave e um novo refrão para o planeta. É um refrão que tem um nome, um potencial e uma grande solução. É um refrão a qual iremos chamar a Nova Jerusalém. Paz no planeta Terra, paz para as crianças, esperança. Vocês estarão na dualidade e sempre estarão. Há velha energia em vosso redor e seus representantes lutaram com unhas e dentes para manter as velhas profecias vivas. E o que pensam fazer com aqueles que desejam o apocalipse, que estão convencidos de que vocês representam uma farsa? Amemo-nos todos e cantem com o coro, pois eles também estão nele, apenas ainda não conhecem a música. Bom, então aqui eu vou falar um pouquinho sobre as características das crianças. Para encerrar, né, eu vou falar sobre a característica das crianças das estrelas, para que vocês possam reconhecer na sua família, nos seus amigos, no vizinho, né? Verdadeiramente inteligentes. 1. Verdadeiramente inteligentes. 2. Muito criativas. 3. Desenvolvimento avançado para a idade em começar a ler, falar e andar. 3. Revelam habilidades psíquicas e intuitivas. 4. Multidimensionalidade.
5. Habilidades telepáticas. 6. Sentem e percebem a energia das pessoas e de outras coisas. Fazem naturalmente a leitura da aura das pessoas. Movem objetos com as suas mentes, telequineses, energia e pensamento. Consciência de conhecimentos científicos, históricos, antropológicos e espirituais revelam sabedoria não conscientemente aprendida. Algumas vezes são chamados de bombas de conhecimento. Consciências de vidas passadas, extremamente empáticos com todas as criaturas, não apenas humanas, mas animais e plantas. Conseguem se comunicar com o mundo extrafísico, espíritos e anjos. Possuem capacidade multidimensionais e habilidades extrasensoriais. Manifestam uma forte inclinação para a arte, línguas e ou escrita. Experimentam sonhos nos quais lhes é transmitido como usar seus poderes e habilidades extrasensoriais em naves espaciais. Possuem dualidade consciencial. Sentem-se em parte humanos e em parte extraterrestres. Têm um sentido muito apurado da missão ou de um poderoso propósito. Então, assim, gente, a gente volta a falar novamente sobre esse assunto que é interessantíssimo. Espero que vocês tenham gostado e que seja útil, né? Afinal, quem é que não tem uma criança na sua família hoje em dia, né? E nos auxilia muito na forma de nós olharmos, compreendermos, educarmos e guiarmos essas crianças, porque muitas delas estão tendo as suas missões abortadas por conta da educação dos pais, dos professores, dos orientadores, não é? Porque não sabem, porque não têm noção, né, do que essas crianças são e para que é que elas vieram aqui, o porquê que elas estão aqui, né? Então, acho muito importante, né? Saber sempre é bom, amplia a nossa consciência e, além do mais, ainda podemos ajudar os que estão ao nosso redor. Uma linda noite para todos. Com sonhos coloridos, né? E que amanhã possamos acordar e falar com o universo, perguntando: universo, como pode melhorar? E pedir para que o universo surpreenda-me. O universo surpreenda-me. Tá bom? Linda noite, namastê, muito obrigado. Espero que esse texto tenha sido útil, que vocês possam aproveitar bastante, tá bom? Beijos.